Estamos aqui ao vivo no palco. O Gustavo já está aqui no nosso estúdio. Ele está aqui atrás desse painel. Olha como ele era antes, gente. Olha só. E nós vamos saber como ele ficou. Mas antes, deixa eu perguntar para o Gustavo. Gustavo, tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Olha, eu queria saber... Deixa eu contar para o pessoal de casa. Eu fiz questão de não vê-lo antes, que eu quero ter o mesmo impacto, a mesma impressão que vocês vão ter aqui na plateia e vocês de casa também. Ô, Gustavo, você mudou muito? Muito, muito. As pessoas sempre se surpreendem quando me veem. São 100 quilos a menos, é isso? 100 quilos a menos. Você tem quanto de altura? 1,76. 1,76 m. Isso. E pesa agora 94? 94 quilos. 94 quilos. É proporcional, né? Sim, sim. Mas você quer emagrecer mais ainda, não? Sim, quero perder pelo menos mais uns 4, 5 quilos e depois estar fazendo a cirurgia plástica, porque eu tenho bastante excesso de pele. Ah, você vai fazer uma cirurgia plástica ainda? Sim, tem que tirar pele da região abdominal e da coxa. Me diga uma coisa, quando você tirar a pele que sobrou, você acha que vão ser retirados quantos quilos de pele? De acordo com o meu médico, tem uma previsão de 7 a 10 quilos de pele. Puxa! O que mais mudou em você, Gustavo? Foi o rosto ou foi o corpo? O que você acha? Eu acho que o conjunto, mas hoje em dia eu digo que eu tenho o pescoço, meu rosto é bem diferente. Ô, Gustavo, qual foi a parte mais difícil nesse processo todo de emagrecimento? Eu acho que, na realidade, você continuar, manter a dieta em si, os primeiros 2 meses foram bem difíceis, mas depois que isso vira rotina na sua vida, acaba ficando um pouco mais fácil. Você usou o remédio, não usou? Durante o primeiro mês eu utilizei remédio. Qual foi o remédio que você usou? Sibutramina e Femproporex. Muito bem. Olha, assim como o Gustavo, muitas pessoas utilizam remédios para tentar emagrecer. Por isso, nós temos aqui 3 diferentes tipos de remédio para emagrecer. Remédios de venda controlada, remédios de venda livre e também remédios caseiros, todos usados com o propósito de emagrecer. E para conversar com a gente sobre esses remédios, está aqui comigo a médica endocrinologista, a doutora Tassiana Alvarenga. Muito prazer. Obrigado por ter vindo ao nosso programa. Eu que agradeço. Vamos começar com os remédios. Esses remédios são os autorizados, é isso? Sim, sim. Esses são os 4 remédios permitidos pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia no auxílio da perda de peso. E ele tomou sibutramina. Sim. O que faz esse remédio? A sibutramina é uma medicação que atua no nosso cérebro. E ela inibe a recaptação de 2 substâncias. Então, ela aumenta a noradrenalina e a serotonina no cérebro, inibindo a fome e aumentando a saciedade. Então, ela dá uma sensação de que você está mais satisfeito. Ela inibe o seu apetite. E, além disso, ela tem um pequeno efeito em acelerar o metabolismo e acelerar o gasto energético. Então, ela tira a fome, aumenta a saciedade e aumenta o metabolismo, que é o gasto energético do indivíduo. Agora, qualquer pessoa pode tomar esse remédio? Não. A sibutramina só pode ser prescrita dentro de um programa de emagrecimento. Então, a primeira coisa, o paciente quer emagrecer, ele não conseguiu com a alimentação e o exercício, aí sim, vamos tentar a medicação. Então, a medicação é um auxílio para pacientes que tenham indicação e sempre sobre acompanhamento médico. Quem não pode usar a sibutramina de forma alguma? Pacientes que têm problema do coração, pressão muito alta, risco de infarto, AVC, pacientes que têm problemas psiquiátricos, depressão, tendência à esquizofrenia, bipolaridade. Então, nesses casos, a sibutramina não é uma medicação indicada. Eu estou vendo aqui esse Orlistat. O que é isso? O Orlistat é uma medicação que, diferente da sibutramina que age no cérebro, ele age no intestino. Então, ele inibe 30% da absorção de gordura do alimento que a pessoa come. No café, no almoço e no jantar, por exemplo. Então, ele ajuda a eliminar gordura, né? Essa é a função do Orlistat. E esse remédio aqui, liraglutide, é um outro remédio? Sim. O liraglutide é uma medicação que ele aumenta os níveis de um hormônio chamado GLP-1. É um hormônio que todos nós temos. Quanto mais GLP-1, mais a pessoa se sente saciada.
Então, ele age no estômago, dando uma sensação de plenitude, de saciação, e age no cérebro, inibindo também a fome, a gula e a ansiedade. Ele tem um duplo mecanismo de ação, estômago e cérebro. Finalmente tem aqui este cloridrato de lorcaserina. Isso. A lorcaserina, ela também age no cérebro, de forma semelhante à sibutramina. Ela aumenta a serotonina no cérebro, diminuindo o apetite. Mas ela tem efeitos menores em relação à sibutramina. Um paciente que tem uma pressão alta, problemas de coração, ele não pode usar a sibutramina. Agora, a lorcaserina, com cuidados, com acompanhamento, ele pode. Quais riscos esses remédios que são receitados pelos médicos, quais os riscos que eles têm? Os principais riscos em relação, por exemplo, à sibutramina é o aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial. Mas é um aumento discreto, desde que esteja acompanhado pelo seu médico, né? E que você não tenha um problema do coração de base. Então, a sibutramina é isso. O Orlistat, ele pode trazer alguns constrangimentos. Como inibe a absorção de gordura, às vezes a pessoa tem diarreia, flatulência e até incontinência fecal. Se ela come muita gordura, o organismo quer eliminar. Então, ele pode trazer alguns constrangimentos, né? Diarreia, esses que eu te falei. E o liraglutide, ele é diferente. Todos esses são comprimidos ou cápsulas administrados por via oral. O liraglutide é uma caneta que a gente tem aqui, ó. Essa caneta aqui? Isso. E ele é aplicado no subcutâneo, na barriga, ou na face posterior do braço, ou na coxa. E qual é o efeito colateral, a contraindicação? Paciente que tem muita náusea, muito enjoo, pode ter diarreia, mas ela é uma medicação bem tolerada. Perfeito. Bom, esses são os remédios recomendados pelos médicos. Sim. Receitados. Sim. E aí nós vamos aqui para uma outra categoria de remédios, que é Femproporex, Anfepramona, Mazindol, é isso? Isso. Essa é uma outra classe de medicamentos para auxílio na perda de peso, que eles são chamados catecolaminérgicos. O que eles fazem? Eles aumentam uma substância no cérebro, que é a noradrenalina, e eles ativam fortemente as vias que inibem o apetite, aumentam a saciedade e aumentam o metabolismo. Muitas pessoas perguntam o que é metabolismo. É igual se o nosso corpo fosse um carro e é o tanto de gasolina que você gasta. Então, se você aumenta o seu gasto calórico, ajuda a emagrecer. Só que essas medicações, Gugu, em 2011, elas foram proibidas pela Anvisa no Brasil. Por quê? Qual foi o motivo? Aumentou o risco de pressão alta, de taquicardia, batedeira, arritmias do coração e também o risco de problemas psiquiátricos, muita irritação, depressão e até alguns casos de suicídio. Nossa. E por que elas estão voltando para o mercado do Brasil agora, né? Em junho foi aprovada a lei, provavelmente elas vão voltar a ser comercializadas. Porque a obesidade aumentou em 60% no Brasil. Então, 66 milhões de brasileiros, mais de 50% da população, tem sobrepeso ou obesidade. Então, nós precisamos de armas para tratar a obesidade. Não é para todo mundo. Essa classe não pode ser usada. Tem risco do coração, tem algum transtorno de depressão, ela está proscrita. Mas existem subgrupos de pacientes que estão tentando alimentação, estão tentando atividade física, que precisam de um estímulo, que tem muita fome, muita gula, muita ansiedade. Então, não é para todo mundo. Todo plano de tratamento da obesidade, ele tem que ser individualizado, ele tem que ser acompanhado, e o médico precisa de ser parceiro do paciente. Não tem tratamento para pressão alta, diabetes, colesterol, tireoide, tem tratamento para tudo. Então, com critério, com responsabilidade, consciência, tem que ter tratamento para obesidade. Depois nós temos aqui os produtos muito conhecidos, que são chá verde, quitosana, goji berry, enfim, a gente conhece bastante. Eles funcionam? Então, esses produtos, eles nem são chamados de medicamentos. Na endocrinologia, eles são chamados de suplementos alimentares. E os grandes estudos não mostram evidências expressivas na perda de peso. Então, por exemplo, o chá verde, ele pode estimular um pouco o metabolismo, mas a perda de peso foi de meio quilo. O goji berry, ele é rico em vitaminas, ele é antioxidante, anti-inflamatório, mas para a perda de peso, essas medicações não têm estudos nem de tanta eficácia, nem de tanta segurança, diferente das medicações que eu apresentei
aqui. Isso inclui o chá verde, açaí, o suplemento de açaí com guaraná, etc. Exatamente. Né? A maioria dessas substâncias, elas tentam acelerar o metabolismo, acelerar o gasto energético, visando a perda de peso. Agora, mas foi pouco. Sim. Vamos falar de... Muita gente diz que água com berinjela emagrece, água de gengibre emagrece, chá de carqueja, chá diurético de ervas. Funciona isso? Então, o único estudo que tem com tudo isso, vamos começar pela água com berinjela e água com gengibre, é que se você ingerir 500 ml de água antes do café, do almoço e do jantar, você vai ativar todas essas vias que eu falei. Então, é como se o seu estômago falasse para o seu cérebro, essa pessoa já começou a se alimentar. Então, a água em si, pelo efeito de distensão do estômago, ela ativa os mecanismos de saciedade. Independente dela estar com berinjela, independente dela estar com limão, independente dela estar com gengibre. Claro, a berinjela é rica em fibras, tudo, mas o efeito principal é da água, né? Então, a berinjela é legal? Sim. O gengibre acelera um pouco o metabolismo? Sim. Mas o efeito na perda de peso é muito pequeno. E o único estudo é esse que eu te falei, da água, é a água em si, e não essas substâncias. Tá certo. E esses chás, Gugu, a gente sempre quer chamar atenção como endocrinologista. Muitas pessoas, muitos pacientes acham assim, chá é natural. Ou esses suplementos alimentares são naturais. Mas existem substâncias presentes em chás que podem ser tóxicas para o fígado, que não são totalmente inócuos. Eles podem ter malefícios. E, principalmente, produtos comprados na internet. Muitas vezes vem o goji berry, e é uma fórmula com goji berry, que pode estar com diurético, com hormônio de tireoide, com ansiolítico, porque essas substâncias não são tão vigiadas, tão regulamentadas. Então, se um paciente precisa emagrecer, procura um profissional, um médico, um endocrinologista, um preparador físico, uma equipe. Busque ajuda, porque a obesidade é doença, e ela merece ser tratada com respeito. Doutora, não tem, assim, nenhuma receita caseira para emagrecer? Não existe fórmula Não mágica, existe. Gugu. Não existe. Não, nós vimos no caso dele. O que ele fez? Ele foi à luta. Ele aliou alimentação, exercício. O que a gente não pode também é radicalizar, é estigmatizar. Remédio para emagrecer faz mal. Não, muitos remédios, desde que respeitando os efeitos colaterais, as contraindicações, eles são efetivos. Eles podem ser utilizados sempre aliado à alimentação e atividade física. E bem legal que eu acho, quando você perguntou para ele o que mudou mais. Foi o seu corpo, foi o seu rosto. Eu acho que uma pessoa que emagrece de verdade muda a mente. A mudança é invisível. A principal mudança não é física, é a mente. A mente emagrece. Você come com inteligência, você come com responsabilidade, você faz escolhas. Um dia você exagerou, no outro dia você maneira. Não existe nem fórmula mágica, nem dieta mágica. Nessa coisa de tomar 2 litros de água por dia... Também, né? Água é ótimo, água traz outros benefícios, mas não é tomar 2 litros de água por dia que vai te emagrecer. Vai muito além disso tudo. Tem, assim, algum alimento que funciona mais para uma pessoa? Olha, eu vou comer determinado, por exemplo, só proteína, carne, então eu vou emagrecer. Essas dietas restritivas, Gugu, a grande crítica é que ninguém consegue, por exemplo, ficar comendo só carne a vida toda. Então, é muito melhor você equilibrar. Então, low carb, uma hora é proteína, cada hora é uma dieta da moda. Então, o melhor é você controlar as calorias do seu dia. Então, você gasta 1.500 calorias no dia e quer emagrecer, você vai fazer um balanço negativo. Você vai comer 1.000. Como você vai distribuir isso? Claro que tem que ser coisas saudáveis e tudo, junto com o seu nutricionista, endocrinologista, mas assim, não existe alimento mágico, não existe fórmula mágica. Coma de tudo, tudo com equilíbrio, tudo com inteligência. Esteja ali nas suas refeições. Muitas pessoas estão almoçando, mexendo no celular, pensando o que vai fazer. Então você tem que focar. Não, essa é a minha refeição. Planeje as suas refeições. Pense, o meu dia hoje vai ser assim. Eu vou fazer tanto de atividade física. É tudo o equilíbrio. Bom, a doutora vai ficar conosco, porque ela vai estar, a partir de agora, no nosso facebook.com/programa do Gugu. Né? Obrigado, doutora. Eu que